Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de julho. O mês de julho ainda foi um pouco atípico pra mim, eu não li tanto. Foi o mês que eu tava ali retornando nas leituras. Eu comecei o mês um pouco mais tranquila, não li tanta coisa. E aí agora pro final do mês eu sinto que eu tô bem mais eufórica, querendo fazer várias leituras com várias coisas na minha lista. Então ainda foi um mês um pouquinho lento, mas tá retornando. Então o primeiro livro que eu li aí no mês, que na verdade eu finalizei, né? Foi o Metade Sombria, do Stephen King. Foi um livro muito bom. Eu esperava, na verdade, um pouquinho mais dessa leitura. Eu esperava uma coisa um pouco mais terror e tal. É um pouquinho, né? Mas enfim, estava esperando um pouco mais a história, ser um pouco mais arrebatada. Então eu terminei ele com 3,5 de nota. Mas é uma leitura muito boa mesmo. Vai falar aqui do autor, o Ted Bowman. Ele é casado e tem gêmeos. Que no começo da história a gente vê ele quando criança. E ele tendo crises de enxaqueca muito fortes, ele ouvia barulhos e tal, e ele acaba passando por uma cirurgia por conta disso, porque descobrem tipo um pequeno câncer ali no cérebro dele. E aí a única coisa que a gente sabe é que o médico, quando ele abre a cabeça dele, ele fica em choque, mas a gente não sabe por quê. Enfim, anos depois, a gente já acompanha ele tendo uma série de livros muito famosos, ele tem bastante dinheiro, mas ele escreve sob o pseudônimo que é George Stark. Ele tem os livros como Ted Bowman, mas ele tem os livros do pseudônimo que são os que realmente trazem bastante dinheiro para ele. Só que ele não quer mais escrever assim, ele quer escrever os próprios livros, então quando um montagista descobre quem ele é e ameaça ele com isso, ele decide que então é hora de revelar por si mesmo. E ele mata o George Stark em uma matéria assim, tira fotos em um túmulo falso, etc. E mata esse pseudônimo. Quem não gosta muito disso é o George Stark, né, no caso. Então vários assassinatos começam a acontecer com pessoas ligadas ao Ted Bowman, e tudo indica que foi ele, mas ele tem um álibi. Então ali começa a nossa história, onde a gente tá tentando descobrir o que tá acontecendo. O Ted tem uma teoria, mas ninguém acredita nessa teoria, e tá todo mundo em perigo, e a gente vai ver isso aí, né, basicamente. Então é uma história bem legal, assim, de ser lida. É o que eu sempre falo quando eu comento desse livro. O que mais torna esse livro bom e divertido, assim, criativo e etc., é que esse livro foi escrito pelo Stephen King quando o pseudônimo dele mesmo foi descoberto. Ele também escreveu vários livros sob o pseudônimo de Richard Bachman. Se eu não me engano, esse aqui foi um desses livros. A Suma tá publicando pelo título Biblioteca Stephen King vários dos títulos raros do King, né? E grande parte deles, inclusive, são livros do Richard Bachman, que sumiram do mapa, né? Então, estão sendo publicados já com o nome dele. Esse aqui, se eu não me engano, foi um desses. Descobriram, então, que o Richard Bachman era o Stephen King e ele escreveu esse livro depois disso. Então, se torna uma coisa muito mais bizarra, você imaginar que é isso que o autor imaginou quando o pseudônimo dele foi descoberto. Então é uma história bem legal, mas eu esperava um pouquinho mais, sabe? Não é um dos meus livros favoritos do autor e nem um dos que eu mais gosto, mas foi uma boa leitura. Depois eu li no Kindle o Below Zero, da Ellie Hazelwood, que é o terceiro e último conto daquela trilogia de contos dela. Eu acho que se chama... eu não lembro, é alguma coisa Loathe You. Eu não me lembro. Mas eu vou deixar a capinha do livro aqui, e é o último desses contos antes de sair o próximo livro mesmo, que é Love on the Brain, e vai sair em agosto, então provavelmente ele vai entrar aí na minha TBR. Nesse momento eu já fiz o vídeo de TBR e não coloquei ele, mas vamos ver, né, porque também não é certeza. Vamos ver quanto ele vai sair, etc, mas estou animada. E pra esse aqui eu dei 4 estrelas. Então, pra mim, melhor foi o segundo. O primeiro e o terceiro dividem ali um pódio. Eu acho que eu gostei mais do terceiro. Pra mim é segundo, terceiro, primeiro, a ordem dos contos, né? Então, Stuck With You, Below Zero e Under One Roof. Essa é a ordem, assim, dos que eu mais gostei. E esse aqui também é legal, porque como tá numa ordem, né, esses contos, aqui a gente já tem as personagens do primeiro e do segundo conto resolvidas já com o seu casal e etc. E aqui todos eles se juntam e é muito legal, muito gostosinho de ler. Esse aqui também eu gostei bastante porque ele é um pouco diferente dos outros, né? Os outros eles vão falar de engenheira ambiental, o outro vai falar de uma vibe mais de coisas de advogados, mas também dentro desse núcleo acadêmico e também voltado para uma coisa ambiental. Já aqui no Below Zero a gente vai ver uma personagem trabalhando para a NASA e em um ambiente gelado, acho que ela tá no Alasca ou alguma coisa do gênero, não me lembro mais.
mas trabalhando para a NASA. Eu achei isso bem diferente e muito interessante, então gostei bastante. Esse foi um dos que eu mais gostei no quesito acadêmico, sabe? Que me chamou bastante atenção. Então, também foi uma leitura bem gostosa. Depois, gente, também no Kindle, então eu vou deixar por aqui a capinha, eu li Telefone Preto, do Joe Hill, que é um livro de contos do autor. O Joe Hill é filho do Stephen King. Eu acho que esse foi o primeiro livro dele que eu li. Anos e anos atrás eu tentei ler Estrada da Noite e abandonei, mas eu era, tipo, bem, assim, adolescente. Então eu pretendo reler, que eu sinto que talvez eu goste agora, né? Eu dei notas, assim, diferentes para cada um dos contos, depois fiz uma média. Vou falar aqui conto por conto para vocês, acho que são 16 contos. Quem estiver lendo já tem uma noção de qual conto eu gostei mais. Então, o primeiro conto é a melhor estreia de terror, para esse eu dei 4 estrelas, eu achei ele bem legal. Todos têm um final um pouco aberto, pelo menos a maioria, então alguns eu achava sem sentido, esse foi um bem legal. O segundo conto é o Fantasma do Século XX, para esse eu dei 3. Foi legal, foi uma história interessante, mas também não foi nada demais. Aí o próximo é Pop Art, esse foi o que eu mais gostei do livro. Depois eu gostei de um outro também, mas esse eu dei 5 estrelas, foi um dos meus favoritos. E ele nem é tão terror. Esse só eu vou falar, que ele vai falar de um cara tá narrando sobre o melhor amigo dele, e o melhor amigo dele é um boneco inflável. Tipo, não no começo eu tinha entendido isso, né? Um boneco inflável que ele inflou e conversa com ele. Não, ele existe mesmo, ele é uma pessoa, respira, conversa, anda, só que ele é de plástico, é tipo uma condição. E eu achei isso muito legal, a história é bem, bem boa mesmo. E, enfim, 5 estrelas. Depois vem Você Ouvirá o Canto do Gafanhoto, e esse eu não gostei muito, eu dei 2 estrelas. Ele tem uma vibe meio Kafka, meio Metamorfose, essas partes são interessantes, mas não sei, não senti muito nada pelo conto, então acabei dando 2 estrelas. Próximo é Os Filhos de Abraham, pra esse eu dei 3, também foi uma história bem legal. Vai falar de personagens que existem já na cultura, então vai falar do Abraham aqui, ele no caso seria o Van Helsing, de Drácula. Então vai falar basicamente a história dele depois de Drácula e é muito bizarra e eu gostei bastante também. Aí o próximo é Melhor Que Lá em Casa. Pra esse eu dei nota 2 porque eu não entendi nada do conto. Pra mim não fez sentido, não teve propósito, não fez nada por mim. Eu dei as 2 estrelas porque o começo vai falar de um personagem com autismo e eu achei bem interessante falando sobre isso, né? Esse ponto, assim, eu achei legal. Mas de resto, não gostei. Próximo é Telefone Preto mesmo, o conto que dá título ao livro e que saiu o filme, né? Que eu ainda preciso ver. Parece que eu dei 4. Gostei do conto, mas eu esperava um pouco mais também. Por ser o nome do livro, eu esperava um conto melhor. E, enfim, teve alguns probleminhas ali que eu não gostei, mas nota 4 é um conto muito bom e eu preciso muito ver o filme, mas tá difícil. O próximo é Entre as Bases, e esse eu dei nota 1, porque foi assim, não sei, senti que ele quis escrever umas cenas bizarras e não tinha uma história pra colocar naquela cena, daí ele escreveu qualquer coisa. Não gostei. Próximo é A Capa, essa também foi bem legal, dei nota 3. Bem historinha assim, creepypasta e tal, achei bem interessante e bizarra, me lembrou um pouco, sei lá, The Boys, não sei. Aí o próximo é O Último Suspiro, e esse foi um dos que eu mais gostei também. Eu acabei dando nota 4 no final, porque eu ficava comparando, né? Pra dar nota 5, eu comparava com Pop Art. Então, esse aqui, eu acho que eu daria, sei lá, 4, 4,5, porque ele ficou muito próximo mesmo do Pop Art, eu achei muito legal. Ele me lembrou muito um episódio de Black Mirror também, que tem a ver com isso de uma família que vai pra lugar nenhum e acha uma exposição bizarra. É a mesma coisa, mas achei muito legal. Aí o próximo conto, Natureza Morta, também não curti muito, dei 2 estrelas. Conto bem, bem curtinho, 3, 4 páginas e sei lá, não curti muito. Aí o próximo, Café da Manhã da Viúva, dei 3 estrelas, também foi bem legal. O final ficou um aberto, meio não fez sentido. Não sei. Mas foi divertido, tipo, foi um conto que, ok, foi bem escrito, os personagens são interessantes. Aí o próximo é Bobby Conroy, Volta dos Mortos, e pra esse eu dei 3,5. Não tem muito o que falar também, foi um bom conto. E o próximo, A Máscara do Meu Pai. Eu não lembro se esse é o maior. Eu dei 3 estrelas. Não é o maior. Mas também é legal. Tem uma vibe meio filme de terror. Alguns deles eu dei nota 3, 3,5. Tipo, são bons porque me lembravam uns filmes de terror meio trash. Então, tipo, a história não era tão incrível, mas a vibe era legal. Esse é um desses casos. E aqui o último conto é Internação Voluntária, que eu dei 4,5, também gostei. Nossa, esse aqui foi muito bom. Então, tipo, acho que meus 3 favoritos foram esses. O Pop Art, O Último Suspiro e Internação Voluntária. Eu acho que eu deixei O Último Suspiro com 4, porque Internação Voluntária eu gostei mais ainda. Então ficou Pop Art, Internação Voluntária, Último Suspiro. Internação Voluntária é um dos maiores contos aqui desse livro. Ele tem, tipo, no Kindle, né, 1 hora de leitura eu tava dando. Então ele é bem comprido mesmo, mas ele é muito, muito bom. Bem viajado, mas muito incrível. Também vai falar de um personagem ali que aparentemente tem autismo e é muito, muito bom. Meu Deus.
É assim, esse aqui também eu acho que daria um bom filme. E aí, gente, dentro dos agradecimentos, o autor também colocou um conto. Ele comenta que vários autores que ele conhece colocam contos escondidos na introdução, e aí ele resolveu colocar um conto escondido nos agradecimentos. Mas não é muito bom. Eu dei 3 também. Uma história bem curtinha, a gente deve ter umas 2 páginas por aí, e foi tipo, ok, não mudou nada ali no livro no geral, né? E aí, então, somando todas essas notas aqui pra fazer uma média, o livro ficou com uns 3.1. Eu vou arredondar e deixar ele com 3,5, porque eu gostei realmente do livro. O Joe Hill, ele escreve muito bem, ele lembra muito o estilo do Stephen King, né, que é o pai dele. Em diversos momentos eu esquecia que eu tava lendo um livro do Joe Hill e não do Stephen King, então eles têm uma forma bem similar ali de escrita mesmo. E eu gostei bastante da experiência. Por eu ter lido ali ao longo do mês, e eu sentia vontade mesmo de ler todos os dias, vou pegar um conto hoje, vou pegar mais um conto hoje. Eu gostei porque eu não sou uma pessoa muito de livros de contos, como eu já comentei aqui algumas vezes. Às vezes me estressa, me cansa eu ter que começar um conto do zero. E isso é um fato que eu senti aqui nesse livro, que difere um pouco do Stephen King, né? Os livros de contos do Stephen King, ele faz uma puta construção do personagem e do mundo, então por isso eu me sentia cansada. Quando mudava o conto, ele começava do zero e aí eu tinha acabado de me ambientar com outro personagem. O Joe Hill não é assim, ele não passa tanto tempo ambientando o personagem, etc. Ele já parte pro terror e tá tudo certo. E talvez seja isso que tenha funcionado comigo, né? Que os contos, eles já começam, você não passa muito tempo ali tentando conhecer o personagem, o ambiente, pra depois entrar na história. Então gostei bastante. Depois eu li 2 livrinhos aqui, gente, que eu vou colocar, inclusive o Scooby, ele é um livro, né? Mas eu coloquei como HQ pra não entrar na contagem de livro, porque me incomodava isso aqui, né? Então, o primeiro é o Criança Zumbi e A Mão e o Tamboril. Esses 2 livrinhos fazem parte da coleção que a Intrínseca, né, lançou, da série do K-Drama que tem na Netflix, que é o It's Okay Not to Be Okay. Eu tô assistindo essa série nesse momento, tô gostando bastante. É uma série que vai falar, então, sobre problemas, deficiências mentais, então vai falar sobre autismo, tem uma outra personagem ali, uma das principais também tem alguns certos problemas ali lidando com emoções e com empatia e etc. Lá tem essa autora que é a Ko Moon-young. Ela escreve esses livros estilo contos de fadas, só que mais bizarros e mais sombrios, como esse aqui. Então eles lançaram os livrinhos que ela comenta, né, que ela escreve na série, e eu comprei esses 2 em promoção. Quero ter os outros também, porque eles são muito bonitinhos, eles são exatamente igual da série, com as mesmas ilustrações, o mesmo jeitinho ali que escreve, e vem também com a assinatura da autora fictícia, então muito fofinho, e com certeza eu quero ter os outros. Eu não sei quantos são, não sei se são 4, 5. O último livro que eu li, então, no mês, que terminei assim, literalmente dia 31 de julho, foi Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, e esse aqui é da Burro Branco, né? E esse livro aí, não foi ao longo do mês, mas eu peguei ali na metade do mês e li tudo e foi incrível. Esse aqui ficou 5 estrelas favoritado. Não vou debater muito sobre ele, vou dar só uma opinião aqui, porque eu fiz um vlog de leitura, mas é um vlog com spoilers, então vou deixar linkado aqui. Porque não sei, eu tive vontade de falar sobre o livro, de falar minhas teorias, não tinha como ser um vídeo sem spoiler. Mas aqui o que eu posso dizer, é uma história que vai envolver muitos fatores, lembra um pouco ali um Piranesi, porque tem muitos mistérios, lembra um filme Ghibli, porque ele é bem viajado, tem várias camadas e vários sentidos, muitas metáforas, mas basicamente vai falar do Zachary Ezra Rollins, que um dia ele descobre um livro que não tem autor, e ele é esquisito ali na biblioteca, ele não tá catalogado, ele decide levar ele pra casa, e dentro desse livro ele encontra uma história sobre ele quando ele era criança. E isso, né, desperta ali aquela curiosidade dele, ele começa a ir atrás desse livro, quem doou esse livro, por que que ele tá nessa história. E a única pista que tem nesse livro são os símbolos de uma abelha, uma chave e uma espada. E aí quando ele começa a entrar fundo ali nessa história, nessas pesquisas, ele acaba se deparando então com algumas pessoas, que é a Mirabel, que é uma pintora, e o Dorian, que também ele tá atrás de outro livro, então ele pede a ajuda do Dorian, do Zachary pra isso, né, tipo, me ajude a pegar esse outro livro que é parecido com o seu. E também uma vilã ali, né, alguém que tá tentando impedir que ele descubra qualquer coisa, que é a Allegra. Então, esses personagens acabam entrando aí no caminho dele. Tem uma vibe até um pouco Dark Academia no começo, mas é só no comecinho mesmo. E é aí que a gente vai descobrindo mais sobre Porto, sobre o Mar Sem Estrelas, sobre histórias, como elas são contadas, como elas são armazenadas, quem trabalha no Mar de Estrelas e sobre abrir portas. Então, a história dele quando criança, que ele vê nesse livro, é sobre uma criança, ele,
que um dia tá passeando ali, ele vê em um muro uma porta pintada em um estilo que faz parecer 3D, mas ela tá pintada mesmo no muro. E ele debate muito se ele deve testar a maçaneta ou não, se ele deve tentar entrar nessa porta ou não, e ele acaba não entrando. No dia seguinte, quando ele volta, arrependido, que ele quer abrir a porta, ele quer descobrir o que era, o muro foi pintado de branco e ele não consegue mais abrir a porta. Quando ele vai ler esse livro, que ele lê essa história, ele já tá na faculdade, então ele tá tipo, como assim, né? Isso aconteceu, o que tá rolando? E o final da história, inclusive, diz que ali não é onde acaba essa história, ainda não. Então ele fica ainda mais entusiasmado e curioso de o que vai acontecer. Eu vou encontrar essa porta de novo? Para onde essa porta leva? Enfim, gente, é uma sinopse bem básica, porque esse livro, ele tem camadas sobre camadas, ele é uma história dentro de uma história, dentro de uma história, dentro de uma história. Tem muitas teorias, então no vlog ali, para quem já leu, para quem quer spoiler, não tá nem aí, eu falo muitas teorias das que eu acreditei, né, das que eu tive como, ok, é isso que eu aceito que aconteceu no livro, porque, assim, até a página mais ou menos 400, você tá entendendo tudo que tá acontecendo, mais ou menos. É brisado, é viajado, mas você consegue ligar os pontos e juntar as peças e fazer sentido. A partir do momento em que os personagens vão efetivamente para o mar de estrelas, que é da 400 pra frente, mais ou menos, tudo fica muito mais confuso, as coisas ficam muito mais subjetivas e metáforas, etc. E aí eu realmente precisei focar bastante, soltar a imaginação para pegar umas teorias e depois assistir vídeo de discussão, vi comentários no Reddit, tipo, threads, assim, de pessoas conversando, e isso na verdade me ajudou bastante. Mas eu gostei muito desse livro mesmo, ele virou um favorito da vida, com certeza. Eu tenho muito disso de livros favoritos, favoritei vários no ano, mas tem aqueles que são favoritos da vida, e esse aqui é um deles, porque no momento em que eu fechei o livro, eu senti vontade de reler, porque é um livro que eu sinto que vai ter isso, que toda vez que eu reler, eu vou pegar uma coisa nova, criar uma teoria diferente, pegar uma pista que eu não tinha pegado antes, então é esse tipo de livro eu sinto que vai se beneficiar muito de uma releitura, e eu vou fazer com certeza ano que vem, então... E é isso, gente. Então foram essas 4 leituras e 2 mini livros aí que eu fiz no mês de julho. Em agosto eu tô bem animada pra ler, então vamos ver, né, se eu consigo ler mais em agosto, porque eu sinto que o meu eu leitora tá despertando novamente e eu estou bem eufórica, assim, com leituras novas e etc. Vai sair videozinho também de TBR, se é que já não saiu, então vamos ver, né, como vai ser agosto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Comenta se você já leu algum desses livros e o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!